integrante da casa. Você não, vi semana passada. Semana passada eu. Então seja bem-vindo, tá? Eu vou. De novo. O Rodrigo. Bom, vamos dar uma agilizada aqui, porque hoje o assunto é bem interessante e eu queria deixar um tempo para a gente fazer umas reflexões no final, tá? Eu fiz uma palestra bem curta para a gente poder ter tempo. Então me pergunta pra gente. O tema de hoje, bom, fazer oração primeiro. Né? Vamos fazer uma oração para agradecer a oportunidade que a gente está tendo de estar aqui, trabalhando a nossa evolução, trabalhando o desenvolvimento do nosso espírito, através do amor, nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que traz de maneira bastante lógica, né, as razões aí pelas quais nós nos manifestamos no plano físico, através da reencarnação, para podermos aprender através das nossas experiências. Então vamos agradecer a oportunidade de estar passando por isso e agradecer também todo o suporte, né, que a espiritualidade faz, né, nos dá, nos auxiliando ao longo dessa encarnação, ao longo da nossa jornada, né, ao longo de todas as nossas encarnações, nos orientando, nos intuindo, nos ensinando e proporcionando para a gente a oportunidade de aprendizado. Então, vamos agradecer essa espiritualidade que está aqui hoje nessa sala, nos protegendo e também aproveitando para fazer a limpeza energética, né, da gente e desse grupo aqui. Né? Que assim seja. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante, né? E como não é, para não ser diferente das outras, né, é hora de dar uma filosofada. Né? E é um tema que não tem uma resposta definida ainda, até pelo nosso grau de consciência, a gente não consegue definir esse assunto, dar fim para esse assunto. Então, basicamente, a gente vai discutir coisas para acrescentar os nossos conceitos que nós já temos. Né? O tema é o que é espírito. A gente fala muito no espiritismo do espírito, mas a compreensão do espírito, o que é o espírito, é algo que talvez seja particular de cada um, da mesma forma que é a compreensão do que é Deus. Né? Cada um deve ter um conceito diferente do que é Deus. Né? Desde algo mais voltado para a religião, como algo mais voltado assim para uma ideia mais filosófica e tal, porque não existe uma definição absoluta do que é Deus. E também não existe uma definição absoluta do que é espírito. Né? Isso que nós vamos ver hoje. Por que a gente vai gastar nosso tempo falando sobre o que é espírito? Né? Por que isso é importante? Né? Do meu ponto de vista, se nós realmente formos espíritos imortais, como, né, diz a doutrina espírita, e a gente vive múltiplas experiências através da reencarnação, não existe um assunto mais importante para a gente falar e para a gente buscar entendimento do que é a nossa essência, o porquê que nós estamos aqui, porquê que nós existimos, porquê nós fomos criados, porque na verdade tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro, mas o fato de nós existirmos é definitivo. Né? Então o que é o espírito é um assunto que a gente tem que estar sempre refletindo para que a gente possa buscar, através do autoconhecimento, os nossos propósitos. No Livro dos Espíritos, para a gente ter uma referência, né, da literatura de Kardec, no Livro dos Espíritos, do capítulo 1, que é chamado Dos Espíritos, parece um contrato, né, dos Espíritos, e aí ele começa a dividir em diversas partes. Tem uma parte lá que é a origem e natureza dos Espíritos. Tá? Eu vou ler algumas perguntas, porque tem algumas perguntas que não são assim tão profundas e importantes quanto outras. Então eu vou ler alguma que eu achei que caberia melhor nessa palestra. Na pergunta 76, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, para os espíritos, essa é uma definição, são os seres inteligentes da criação
e que não estão no mundo material. Então eles são extrafísicos. E o Kardec faz uma nota, e eu sempre falo que eu não gosto das notas do Kardec, porque eu acho que a interpretação do Kardec para a época, né, às vezes ele simplifica ou ele não vai na essência do que os espíritos falaram. O Kardec fala o seguinte: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então ele faz essa nota aqui. E na pergunta 78, ele pergunta de novo para os espíritos: os espíritos tiveram princípio ou existem assim como Deus de toda a eternidade? E os espíritos respondem: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criações suas e se acham submetidos à sua vontade, à vontade de Deus. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que os criou e em que momento o fez, nada sabemos. Ele não está falando, vocês não vão conseguir entender, não está na hora ainda. Nós não sabemos. Os espíritos que responderam para Kardec não sabem. Pode-se dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo Deus eterno, há de ter sempre criado, ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Os espíritos não sabem. Aí é que está o mistério. Bom, como nós podemos ver até agora, os espíritos estão falando, a gente sabe até um certo ponto, mas a nossa origem a gente não sabe, a gente não tem condição de saber. Se nós somos espíritos, nós não temos condição ainda de saber a origem de onde nós viemos. Pois que há dois elementos gerais no universo, na pergunta 79, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes o são do elemento material? Então Kardec perguntou: então você está dizendo se tem dois elementos, o espírito é o elemento inteligente, o corpo é o material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Os espíritos falam de novo. Os espíritos se formam, na pergunta 81, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda mais uma vez, a origem deles é um mistério. Então, assim, eu trouxe essas perguntas para que a gente entenda que nem os espíritos conseguem definir ainda o que eles são, né? Então, o que cabe a gente é continuar perguntando e continuar entendendo e buscando uma explicação, porque acredito eu que eles também estejam trabalhando nisso, né, para buscar essa explicação. Na pergunta 83, né, para finalizar aqui do livro do Kardec, eles perguntam: os espíritos têm um fim? Compreende-se que seja eterno o princípio da onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se essas individualidades têm um termo, né, se eles acabam. E se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa da onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber uma coisa que tenha um começo, mas não tenha um fim, né? Então Kardec fala: peraí, mas então se o espírito foi criado, um dia ele vai acabar, e essa matéria espiritual, né, que na verdade não pode chamar de matéria, ela vai voltar para o todo, né, para formar outras coisas? E os espíritos respondem: há muita coisa que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que arrepilais. O filho não compreende tudo o que o pai sabe, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende.
dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E é tudo o que podemos por agora dizer. Então, assim, os espíritos, eles, segundo os próprios espíritos, eles falam, nós, né, os espíritos, nós não temos um fim. Nós não vamos deixar de existir. Bom, então isso foi a abordagem do Kardec. Ele continua fazendo um monte de perguntas mais detalhadas sobre a natureza dos espíritos, onde eles moram, o que eles fazem, o que eles comem, se tem sexo lá no mundo espiritual. Ele vai seguindo uma série de perguntas. Mas Oi? Mas a essência, né, que eu quis trazer foi o que os espíritos falaram, de que eles têm até um certo ponto esse conhecimento e não vai além disso. Vamos ver alguns conceitos, além, né, dos livros do Kardec, em outras obras, né, para que a gente possa complementar essa reflexão. Tem um livro do André Luiz que chama A Evolução em Dois Mundos. Quem já viu esse livro? Quem já leu esse livro? É um livro bem técnico. Esse livro, uma curiosidade, ele foi escrito por duas pessoas, o Chico Xavier e o Valdo Vieira. E eles escreveram esse livro ao mesmo tempo, sendo que o Chico escreveu os capítulos ímpares e o Valdo Vieira os capítulos pares. Né? E se você juntar o livro depois, tem uma sequência. Então foi muito interessante como eles fizeram. E esse livro fala de um conceito de plasma divino. Né? O fluido cósmico é o plasma divino. Austro primordial, vibram e vivem constelações de sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Né? Isso foi uma frase desse livro aí. Mas eu quis pegar alguns pontos desse livro para a gente ir um pouco além na reflexão do Espírito. Nesse livro, então, ele explica a evolução dos espíritos através das diferentes formas de vida no planeta Terra. Desde os primórdios, né, desde a formação lá dos átomos, moléculas, dos seres microscópicos, até o ser humano atual. Ele passa por todas as fases, fala dos seres monocelulares, fala de tudo isso, do surgimento das multiplicações sexuadas, dos seres que vão adquirindo inteligência, consciência de si mesmo e tudo mais, até chegar no ser humano. Eu arrisco considerar, então, né, isso é uma opinião minha, um comentário meu, e diferente do que muitos dogmas que nós recebemos ao longo aí da nossa criação religiosa e tudo mais, de que o espírito é, na verdade, o resultado da atuação desse princípio inteligente, que é capaz de organizar o fluido cósmico universal em formas mais complexas, né, e vai atuando. E ele vai organizando de maneira cada vez mais complexa, tanto que nós passamos por todas essas fases e chegamos hoje no ser humano, né, que é um ser bastante complexo. Né? O ser humano hoje, em termos de consciência, é o ser mais evoluído do nosso planeta, tirando, é lógico, os extraterrestres que moram no fundo da Terra. Né? E eles fazem isso se associando ao princípio material. Como que eles aprendem? Eles se associam ao princípio material, criam as personalidades, os seres, né? Seja ele desde um micróbio até passando pela fase vegetal, pela fase animal, etc., até chegar no ser humano. E através dessas passagens e dessas manifestações aí em indivíduos, eles vão aprender. Em sendo o espírito uma forma definitiva da manifestação da vida, seja acoplado à matéria no plano físico, ou seja acoplado a matérias mais sutis no plano espiritual, intermediário, e até se manifestando de maneira intangível em planos superiores. Então, se a gente imaginar que o espírito ele se manifesta em diferentes níveis, em diferentes planos, né? Até como se diz no livro lá dos espíritos puros, que são intangíveis, que a gente não conseguiria nem compreender a forma deles, né? Que a capacidade de projeção deles, de emanar a consciência deles, é que nem o sol, né? Que brilha em todas as direções, ou seja, a gente não consegue conceber isso
né, um indivíduo que tem essa multidimensionalidade consciencial. Essa palavra ficou bonita, né? Não estava aqui, veio, acho que veio de cima. Então podemos definir como hipótese, né, porque a gente está aqui para fazer reflexões, né, e filosofar um pouco. Podemos definir como hipótese que esse princípio inteligente, ele evolui através das manifestações espirituais diversas e através das experiências. Todo mundo acha plausível isso, né, que a evolução dele vai se dando pelas experiências? Plausível? Essa é a teoria do espiritismo, né? Certo. Se você não tem a experiência, né, você não tem como você adquirir esse conhecimento. Então, a gente tem observado no planeta que é assim, né, que os seres vão evoluindo, passando por experiência e vão aprendendo, né? Desde os animais. Né? Eminentemente alinhado com a lei do progresso. Exatamente. Ainda podemos, por hipótese, vamos continuar a nossa hipótese, e observando a manifestação espiritual através da matéria no nosso planeta, né, o que a gente pode observar, porque a gente não sabe como acontece lá, a gente pode observar aqui. Vamos considerar que existe uma busca evolutiva através da organização coletiva de organismos mais simples. Então, se a gente observar lá, os primeiros seres que dizem que têm vida, né, eram seres monocelulares, simples, extremamente simples, que não tinham inteligência, não tinham cérebro, não tinham nada, era basicamente uma célula. Né? E eles se multiplicavam por meiose, né? Quem lembra da aula de biologia? Você lembra da aula de biologia? Faz tempo, né? Aí ele faz a meiose, ele reproduz, a célula se divide em dois e elas ficam iguais, as duas ficam iguais ao que era antes, ou seja, não tem ali uma adição de nenhum elemento. Depois vieram as multiplicações por sexuadas e tal, onde tem lá o gameta positivo, negativo, etc. Então, à medida que essas organizações coletivas se formam, isso lhes possibilita viver novas experiências, ampliar a consciência e desenvolver novas possibilidades. Exemplo, né, a consciência que um ser humano tem, que possui até autoconsciência, né? O ser humano ele é um dos poucos animais, né, que sabe que ele é ele. Né? Dizem que alguns animais também têm essa capacidade, talvez um pouco reduzida, mas tem, tipo o elefante ou mais alguma coisa. Mas o ser humano a gente sabe que é. Né, que ele tem até crises conscienciais, né, porque ele sabe que ele é ele, aí tem o ego, aí tem toda aquela divisão lá da psicologia. Então, se comparar essa consciência do ser humano com a consciência de um animal, né, a gente vê um grande progresso. Se a gente comparar a consciência do animal com a de um vegetal, né, olha quanto progresso tem. Um animal que tem um olho, cérebro, que anda, que se alimenta, que foge, que ataca, comparar com a de um vegetal que está lá parado, que só fica buscando a luz do sol para poder se alimentar, poder se reproduzir e não consegue sair do lugar, então a consciência é muito menor. E aí compara desse vegetal, por exemplo, com uma célula. Né? O que é a célula comparada com um vegetal? Pô, o vegetal ele tem uma estrutura complexa, perto da estrutura de uma célula, que já é super complexa. E a célula comparada com a de uma molécula, e a da molécula comparado com a do átomo, ou seja, a complexidade está aumentando. Então a gente percebe que o princípio inteligente ele está se organizando, e ele vai aprendendo, ele vai tendo capacidade de se organizar de maneiras cada vez mais complexas. Faz sentido? Mais ou menos. Tem uma coisa que eu me perco um pouco, porque quando fala que o princípio inteligente vai se organizando, parece que de alguma forma o espírito já existia nessas formas mais elementares. Pelo que eu entendi, existe um espírito, mas ele não passa dessa forma elementar para o humano, correto? Então, isso depende da escola que você segue. Se você entender que o espírito é um indivíduo que ele vai virando uma célula, uma planta, o mesmo espírito, até que não faz muito sentido, mas tem escolas espiritualistas que acham que o espírito, um dia ele foi uma pedra, um dia ele foi uma planta, outro dia ele foi... Será que é o mesmo indivíduo? Entendeu? Isso nós não sabemos.
Nós sabemos que se não tivesse o princípio inteligente, não existiria nenhuma dessas formas. Existiria só o fluido cósmico universal desorganizado. O que organiza o fluido cósmico universal é o princípio inteligente. Entendeu? Que alguns falam, mas o princípio inteligente não é o espírito. Não, ele não é o espírito. Mas quando ele organiza alguma coisa e se torna um espírito, alguns falam sim, outros falam não. Só é espírito quando atinge esse grau evolutivo. E aí depende muito de opinião. Tá? Mas tem um elo que é importante aí, que é o conceito de ser o princípio inteligente individualizado. Que é Não, essa mas um cachorro é um individualizado. Não, mas ele é um ser mas complexo. o princípio... Não é? Mas só que o nível da evolução, o princípio inteligente ainda não evoluiu suficientemente para ser individualizado. Isso Porque- é uma escola. Porque o conceito de individualizado aí, nesse, vamos dizer assim, postulado, não é porque é individualizado assim, eu sou um indivíduo, não é porque o princípio inteligente se identifica como... Tem autoconsciência. Então, isso é uma escola, que fala que ele só torna espírito quando adquirir Eu autoconsciência. sou esse princípio que tem consciência de mim mesmo? Você é ou você tem? Não, eu Você tenho é consciência. formado No caso nosso aqui, que nós temos essa consciência de nós mesmos? de nós Um mesmos. pouquinho. Então, quanto é que a gente tem que ter essa consciência para a gente se considerar esse espírito? Vamos chegar lá. Chegar lá. Deixa eu Não, mas falar. é isso. Só colocar, tem um livro do André Luiz que fala somente sobre isso, que é nessa teoria que o André Luiz defende no livro, ele fala que essas energias individuais vão se agrupando e eventualmente quando se forma um ser humano, então por isso que existe a descontinuidade da evolução. Então os macacos chegaram lá e um dia nasceu um ser humano. Então aquele ser humano eles dizem como espírito. Essa é a teoria que está lá. E aí eu posso te dar uma referência depois, mas são diversas teorias que vão existir. Sim, mas voltando lá no começo da palestra, os espíritos falaram para o Kardec. Posso dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Certo? Nos livros do André Luiz tem cachorro? Tem. Tem ave voando? Tem. No umbral tem as aves lá voando? Também Coisas, tem, falcões. mas tem ave, não? Mas São seres inteligentes? Sim. Estão fora do mundo material? Sim. São espíritos? o que é o material e o que é o espiritual? Assim, por isso que eu estou falando. A gente ainda não sabe, por isso que a gente está fazendo reflexões. Mas para a gente poder fazer mais debate, vamos só terminar aqui algumas possibilidades. Então, se a gente considerar tudo que a gente viu, né, observar o planeta, a evolução e tal, por quê? Apesar de nós só termos esse pedaço da informação, a lógica que segue aqui não pode ser diferente da lógica do resto. Então não faz sentido, certo? A lógica da evolução do espírito no plano físico, o caminho que ele está seguindo, não pode ser diferente de um plano espiritual. Por quê? Tem por tanta coisa diferente. Não, estou dizendo a lógica. Não estou dizendo que Não sabemos. Hã? Não, eu estou fazendo uma hipótese. Por exemplo, o espírito, você olha na Terra, o planeta Terra foi criado, não tinha vida, era uma bola de fogo. Aí começou a surgir vida simples, a vida foi se tornando mais complexa, ou seja, existe uma lógica evolutiva. Não faz sentido que essa lógica evolutiva chegue num plano espiritual e falar, agora é o contrário, agora volta atrás, entendeu? É uma coisa, uma constatação lógica, que você pode falar, faz sentido, talvez não encerra, mas faz sentido. Isso, faz sentido. Então, se nós extrapolarmos, né, essa busca do princípio inteligente pela observação do processo na Terra, a gente fala, vamos considerar que a lógica seja essa no universo. Todos os planetas, eles um dia vão se desenvolver, vão ter alguma forma de vida, essa forma de vida vai evoluir e a gente tem a pluralidade dos mundos habitados, certo? Então, segue uma lógica. Então, vamos considerar isso e vamos ver alguns cenários possíveis, né? E pode ter outros também, tá? Que eu queria depois abrir para vocês.
Um cenário possível é que o princípio inteligente ele evolui até chegar a uma individualidade na fase humana. Nós chegamos. Quando ele atinge a consciência de si mesmo, ele se torna indivíduo e ele aí, a partir daí, ele não mais se multiplica, ele não mais se divide e aí ele evolui como esse indivíduo até se tornar espírito puro. Essa é uma hipótese. Vamos chamar de hipótese do Ivo. A segunda hipótese vai ficar mais complicado. Segunda hipótese, o princípio inteligente ele continua a se agrupar. Então ele foi lá desde átomo, molécula, aí ele aprendeu a formar célula, né? A célula começou a se alimentar, começou a se defender, começou a se multiplicar, aí ele começou a se juntar com outra célula, criou indivíduos, micróbios, as bactérias, os fungos, as plantas, e aí foi, e ele chegou no ser humano. Hipótese que ele não para aí. O ser humano um dia, em algum nível etérico, ele vai se agrupar com outras formas inteligentes, formando seres de consciência mais ampliadas, e ele vai continuar evoluindo indefinidamente até se tornar um princípio espiritual puro. É uma hipótese. Chama um. Pode ser do Rodrigo. Não, não é a minha. É a terceira. A minha é a terceira. Quem é que quer essa hipótese? É uma hipótese. É uma hipótese. Vamos para essa, porque a terceira vai ser mais. É como se, por exemplo, a gente entendesse assim, que num certo nível espiritual, não é mais o Rodrigo, o Ivo, coisa, é o grupo, que atua como um indivíduo, uma consciência individual, né? Uma hipótese. E a terceira hipótese é a mais complicada de todas. Peraí, posso voltar na segunda? Pode. Mas seria a ideia, então, até então, que ele não se juntou com nenhum outro espírito, correto? Só com o fluido material. A vibração dele é igual a todos, está todo mundo no mesmo nível lá. Imagina assim, o espírito ele desencarna, vai para o plano espiritual, ele volta, ele vai evoluindo, ele chega num nível de evolução onde ele começa a perder a forma física, a forma dele, e ele começa a se agrupar num nível que a gente não conhece e começa a atuar como co-criador naquele nível, entendeu? Como se fosse uma falange, Não como se como fosse indivíduo, mas não, como um grupo. como um grupo de Que se espíritos, tornou um. sei lá, uma falange ou um time, um agrupamento, Um propósito. entendeu? Que tem um propósito, por exemplo, cuidar de um planeta, cuidar de um sistema solar, alguma coisa assim, né? É uma hipótese. Porque a gente não sabe ainda interpretar, né, essa individualidade do espírito. E a terceira hipótese é que, na verdade, todos os níveis de consciência, eles coexistem e sempre coexistiram. Então você tem desde Deus, que seria a junção de todo o princípio inteligente, até a subpartícula atômica, sempre coexistiram e eles trabalham na cocriação ao mesmo tempo, cada um no seu nível. Então, por exemplo, Essa aí é que é minha. tipo assim, você fala, mas espera aí, eu sou um ser humano, ok. Né? Então eu falo, eu sou um pedaço de Deus. Então eu, dentro do meu nível de consciência, eu consigo co-criar isso. A minha célula, dentro do nível de consciência dela, ela consegue co-criar alguma coisa, ela tem a função dela no meu organismo. Seja de proteção, seja de digestão, seja de músculo, ou seja, ela faz uma função, né? A molécula que forma essa célula, ela tem uma função, né? A química e tal tem uma função dentro da célula. O átomo que forma aquela molécula tem uma função dentro da molécula. E se a gente extrapolar para cima, é a mesma coisa, né? Essa união de espíritos aí, da qual eu sem saber eu faço parte, mas num outro nível de consciência, eu tenho uma função. E aí, seguindo até chegar em Deus. Essa seria uma terceira hipótese.
Aí fica uma pergunta. Peraí, como é a diferença da terceira para a segunda? Não, eu estou tentando entender uma outra coisa, as consequências da terceira. Porque assim, a consequência da terceira é que a gente é parte de Deus. É a consequência da terceira. E sempre, e não existe tempo e espaço. A gente, no nosso nível, percebe o tempo e espaço, mas nunca existiu. A gente já está desde o início ligado. E a gente só está, de certa forma, percebendo as coisas. Eu não sei explicar como que isso funciona, mas é uma hipótese. A gente só está percebendo que eu estou como ser humano agora, porque agora que eu consegui obter esse estado de consciência. Mas, ao mesmo tempo, eu estou atuando em diferentes níveis. Esse princípio inteligente ele está atuando na minha célula, na molécula da minha célula, no átomo da minha molécula, no grupo, agrupamento espiritual que está controlando a natureza do planeta. Dentro do processo de Entendeu? cocriação. Tudo ao mesmo tempo agora, como diz a música do Titãs. Certo? Não é do Beatles, não? E qual a diferença do terceiro para o segundo? Também tem O segundo você faz isso gradativamente. O terceiro você já é, desde o início sempre foi. Que é uma coisa que nós não conseguimos conceber, porque a nossa inteligência não é capaz de conceber, de entender, só de filosofar. Mas aí o terceiro não seria contra o princípio da evolução, porque se cada coisa é uma coisa, não vai evoluir, vai ser sempre aquela coisa. Vai evoluir. É uma hipótese. Eu até ia falar assim pro nosso. Gostei do terceiro porque ela é abrangente, você faz o que você quiser nela, né? É bem seu negócio, né? Mas você tem que terminar na hora, que eu tenho aula depois, mas vamos fazer aqui. Por exemplo, você pode aprender com você. Lembra que eu falo? A gente aprende pela dor ou pelo amor, certo? Normalmente, no nosso nível, a gente aprende pela dor. Eu, por exemplo, que eu já alcancei um nível melhor, eu aprendo com a dor dos outros. O cara botou o dedo na tomada, tomou choque, eu não vou tomar, certo? Isso é uma evolução. E, por exemplo, eu não podia ajudar um animal a mudar de estado, de elevar ele, que a gente faz com o cachorro. Quando a gente tira qualquer animal do habitat selvagem dele e traz para o mundo nosso, a gente está dando uma evolução para eles. Depende, se você bate nele, ele vai do jeito. Se você cuida dele, ele já tem... até os espíritos falam que quando esses animais eles vão para o outro lado, se ele viveu com o ser humano, ele vai para outro lugar, ele não vai para o mesmo lugar da selva que ele vai. Então, mesmo quando a gente atua, a gente está atuando em cima da criação, né? Então essa célula ela tem uma inteligência, porque ela se divide sozinha. Mas e por que alguma se divide por meiose e a outra por mitose? Por que uma forma a unha e a outra forma o estômago? Tem uma organização. É uma organização que é dada por uma inteligência. Não é difícil de entender se a gente pensar o seguinte: você, como ser humano, você tem consciência do que as suas células estão fazendo agora? Cada uma delas. Mas elas estão fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Será que cada célula do seu corpo tem consciência do que você está pensando? Então, por que nós teríamos consciência do que nós estaríamos fazendo quando agrupados no nível de consciência superior? Nós não teríamos. Porque nós estamos limitados à matéria. A gente entende, peraí, mas eu não estou conectado com nada. Será? Será que você não está conectado com o universo de várias maneiras que você não consegue perceber? Assim como a célula não percebe que ela está conectada com a sua individualidade de ser humano. E para ela a célula, né, não tem inteligência, mas ela só consegue fazer aquilo que ela sabe fazer. Ela só consegue perceber, opa, tem um micro-organismo aqui invadindo, e eu sou uma célula de defesa. Eu vou lá e vou isolar, eu vou digerir esse micro-organismo, vou combater. O músculo, ele recebe inputs do cérebro, opa, estica, puxa, e aí ele vai. Então, assim, cada célula faz o seu trabalho, e elas não têm consciência da gente. Nós somos um ser humano muito mais complexo. Resumo, a hipótese do Rodrigo diz que a gente já está conectado desde sempre e que não existe evolução. Sempre esteve. É isso. Não existe evolução. Existe evolução. Existe evolução, não da maneira linear que nós imaginamos. De qual maneira? Não sei. Ela existe, Eu não tenho essa resposta. Essa evolução existe da mesma forma que existe o princípio inteligente do universo. Se a gente começar a refletir qual delas responde mais
nossas dúvidas, na minha opinião, a terceira responde mais. Assim como a física quântica respondia para os cientistas o comportamento das partículas subatômicas, eles não sabem explicar, mas eles sabem que na equação funciona. Para mim, essa maneira explica mais. Assim, de certa forma, né, se você pegar uma nave espacial e for para o espaço, você vai olhar uma Terra. Tem bilhões de espíritos encarnados nessa Terra. Você vê uma Terra. Se você chega perto, você vai ver continentes. Se você chega mais perto, você vai ver cidades, pessoas. Né? Não é porque você está vendo de longe a Terra, é que não existem individualidades lá. São bilhões de espíritos. Mas você só vê um. Assim como você falou da célula. Não quer dizer que não existe individualidade na célula. É porque você não está vendo, mas existem células individuais, né? A questão é como que nós estamos conectados com tudo isso? Qual que é a nossa conexão? Porque não é material. Essa conexão que eu estou falando aqui das nossas individualidades com níveis maiores de individualidades mais coletivas, não é material. Como que ela é? É uma egrégora? Como que ela é? Eu não tenho a resposta, eu só estou trazendo uma hipótese. Sim. Não, eu acho que o conceito de nós somos parte de Deus não é novo, né? Muitas religiões falam isso, né? É que quando a gente começa a refletir, a gente começa a achar algumas respostas. Então tá, se eu sou parte desse todo e tenho o meu papel, assim como a minha célula tem um papel, qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Porque independente disso, a célula tem um papel, e se ela não fizer, você padece. Mas ela não tem inteligência. Você não. tem. Sim, você tem o free will. Ela tem uma inteligência. A célula não tem. Então, mas nós temos uma inteligência e um free will dentro de um limite da nossa consciência que, se comparado com o espírito puro, é igual a célula. É igual a célula. Isso. Concordo. Então, assim, qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel? O que nós temos que fazer? A minha conclusão disso tudo, já que nada sabemos, nenhum sabe, são desconhecidos, origem é um mistério, é que eu acho que não cabe a gente, enquanto está nesse mundo, ficar tão curioso com relação a isso. E eu acredito que o nosso papel seja aquilo que também fala lá, que Jesus fala, do conhece-te a ti mesmo, mas isso limitado à nossa consciência aqui. E quando a gente se conhecer, a gente entender aquilo que Jesus deixou de lição pra gente, a gente vai se melhorar, vai evoluir, que seria o motivo pelo qual a gente está aqui. E aí o que vai acontecer depois é consequência de até onde você conseguiu ir no sentido de evolução. E com relação ao que você falou, Vala, de tipo assim, se é uma evolução você aprender com o outro, eu sempre ouvi você falar isso e falo, não, mas tem alguma coisa que pra mim não vai. Eu não acredito que a gente possa aprender com o erro do outro, porque o outro experienciou aquilo, não eu. E cada um vê com a sua lente. Então, não necessariamente o que deu errado pro outro vai dar errado pra mim. Então, às vezes, a gente pode pensar que a verdade é a experiência vivida. Então, a verdade daquela pessoa é a experiência que ela viveu. Se foi ruim para ela, é a verdade dela. Mas para você pode ser que não. Então, eu acho que às vezes é um pouco perigoso a gente tanto não ir numa coisa porque não deu certo com o outro, como deixar, né, de fazer, quer dizer, como fazer algo que alguém disse, não, isso daqui é o caminho certo. Porque aquela verdade é a verdade daquela pessoa e não a nossa. Então, cabe a gente olhar pra gente, se conhecer e pensar se realmente aquilo está de acordo com os ensinamentos de Jesus. E aí, fazer ou não. Bom, a gente está com o tempo cortado, tem a Renata e o Ivo, a gente encerra, tá? Eu entendo o que a David falou, mas eu acho que esse tipo de reflexão é importante para a questão da consciência. Então, assim, quanto mais a gente se questiona, diferente dessa coisa da religião de já receber mastigado, essa coisa de não saber, essa coisa de buscar, acaba trazendo uma consciência que a gente não teria. E aí acho que isso vai fazer toda a diferença, talvez no pós-vida, né? De você estar desperto. Exatamente. De você estar... Exatamente. Se eu sei que eu sou parte de um todo e eu tenho um papel como indivíduo, o que eu preciso fazer para contribuir? Esse é meu ponto.
O que eu preciso fazer para contribuir para que esse nível superior faça um trabalho cada vez melhor? Mas eu estou partindo do princípio de que a gente, como espírita, é reencarnacionista e entende que o motivo disso, que é sempre evoluir, sempre se tornar espíritos, né, melhor, e sempre trabalhar em benefício ao próximo mesmo, como a própria natureza já que a gente faz parte dela, ela sempre trabalha em prol de alguma coisa, tipo a água, ela produz fruto, ela não come, produz para o outro. Enfim, a gente sendo parte, a gente vai querer fazer algo para se melhorar e para fazer parte de um todo melhor, mas partindo, como eu disse, do princípio de que a gente já sabe que existe um algo depois, entendeu? É só um comentário a respeito daquelas respostas ali, que eu acredito que elas são puramente circunstanciais e não representam a verdade absoluta. E eu posso explicar por quê, mas vai levar mais de 2 minutos. Não, eu coloquei o seguinte, que a pergunta foi o seguinte: os espíritos não definiram, não falaram a origem deles, porque eles não sabem. Eles não falaram, eu não posso explicar, vocês não entenderiam. Ele falou, a gente não sabe. E não insistais, ele falou, a gente não sabe. E falou 4 vezes, em 3 perguntas 4 vezes. Entendeu? Então, Mas eu quis eu dizer... vou explicar por que é circunstancial. Porque o espírito evoluído, ele sabe qual é a origem dele. Mas é isso que faz ele ser evoluído. Ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele faz. Exatamente. Mas é por isso que eu Mas os evoluídos não falam com o Kardec, então os que falaram não sabiam. Não, eu acho que eles responderam dessa maneira porque é o que as pessoas são capazes de entender. Não foi isso que eles falaram. Eles falaram, nada sabemos. Não falaram, não temos como explicar. Tem coisas que eu sei que você não sabe também. Eu falo que tem coisas que você sabe. Mas se eu perguntar, você vai falar para mim. Você não entenderia. Você não vai falar para mim, eu não sei. Certo? Eu acho que foi O uma espírito não mente, circunstância. esse espírito do Kardec não mente, não. Pessoal, vamos fazer a oração para a gente encerrar por um tempo. Tem passe depois do curso. Vamos agradecer a espiritualidade que nos ajudou durante a palestra, promoveu aí a limpeza, o auxílio e principalmente a extensão desse trabalho que continua na nossa mente, continua através da nossa energia que nós levamos para a nossa família, para os nossos amigos. Então, nós possamos ser, né, esse veículo dessas energias para fora dessa sala também, através de exemplos, através de sentimentos, através de atitudes principalmente, para que o mundo se torne cada vez melhor e a gente faça a nossa parte na evolução e no plano divino. Que assim seja, graças a Deus.